Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e sou o responsável pela estruturação do curso do Graph e pela gravação desta videoaula. Nesta videoaula nós vamos ver mais algumas configurações, tanto dos eixos x e y, quanto da área de plotagem. Para isso eu vou precisar daquele arquivo que nós fizemos numa videoaula anterior, que nós demos o nome para ele de gráfico 1. Voltei com ele para minha tela. A primeira configuração, ainda relacionada aos eixos que eu quero mostrar, é com relação a automarcas e autograde, tanto do eixo X quanto do eixo Y. Quando eu tenho essas duas opções marcadas, o Graph vai se incumbir de achar a unidade de marca e a unidade de grade, se as duas estiverem marcadas, né, automaticamente. Observem que neste caso aqui, para o eixo X, o Graph achou que o valor melhor seria de 0,5, tanto para a unidade de marca quanto para a unidade de grade. Mas com relação ao eixo Y, ele manteve aquelas opções. Nós podemos colocar um valor que para nós seja melhor, inclusive com valores diferenciados para a unidade de marca e a unidade de grade. Por exemplo, eu vou manter a unidade de marca eu vou passar para 1 e vou manter a unidade de grade 0,5. Observe, aqui ficou de 1 em 1, o intervalo das marcas, mas a grade do eixo X ficou de 0,5 em 0,5. Com isso eu ganho mais flexibilidade, né? Mas vamos deixar aqui com 0, com 1 e aqui com 5 e 5. Voltamos então ao que nós tínhamos aí como na versão original. Nós temos ainda a opção de colocar um título para o nosso gráfico, né? Então, esse gráfico ele é referente à trajetória da esfera. Então, nós podemos colocar um título para esse gráfico que vai aparecer na parte de cima da minha área de plotagem. Veja, ele está aqui na parte de cima do meu gráfico. Uma outra configuração interessante é com relação à legenda. Eu tenho várias opções. Eu tenho mostrar ou não a legenda, e no caso de eu estar mostrando, eu posso colocar em diversas posições da tela. Eu posso também arrastar essa legenda para a sua nova posição, tanto naqueles espaços pré-definidos, quanto em algum outro lugar que eu achar mais interessante. Voltando aqui na configuração dos eixos, configurações, eu posso escolher a opção e ele já vai automaticamente, ou então eu posso não ter mais a legenda. E aí fica sem a legenda no meu plano cartesiano, na minha área de plotagem. Outra configuração. Vou de novo na aba Configurações. Eu posso mudar o tipo ou o estilo dos eixos. O que eu tenho hoje é o eixo X e Y cruzando, né? Então eu tenho aqui o estilo cruzado. Eu tenho o nenhum eixo, então eu tenho somente a curva, ou eu posso ter o caixa. No caixa eu tenho apenas a identificação. Observe que neste caso aqui fica bem estranho, né, os valores, porque eu estaria colocando aqui um valor para o meu gráfico que ele fica meio estranho. Então, pensando num aluno, por exemplo, isso poderia causar confusão. Então,
Para esse estilo, eu poderia modificar, colocando no eixo X um valor mínimo de 0, o valor máximo eu mantenho, e no valor para o eixo Y, o mínimo eu também vou colocar como 0. Dessa forma, eu vou ter o cruzamento como o ponto de origem. Então, eu tenho apenas os dois eixos a partir do ponto de origem. Então, fica neste exemplo, neste caso aqui, fica mais simples para o aluno. Existem situações onde gráficos desse tipo são muito importantes para o entendimento do problema matemático, né? Bom, o que mais que nós temos? Eu vou voltar aqui para a condição normal, então menos 1, eixo Y menos 5, e vou voltar aqui para o estilo cruzado. Eu ainda tenho as opções para trabalhar com trigonometria e com os números complexos. Não vamos trabalhar com isso nesse curso, nessa videoaula. Estou com, de novo, o meu gráfico e a minha área de plotagem com o plano cartesiano como originalmente. Vamos ver mais algumas configurações. Uma configuração que às vezes se torna importante é trabalhar com a fonte e com a cor. Eu tenho aqui configurações de cores para o fundo, para os eixos e para a grade. Então vamos colocar aqui só para causar um impacto. Vou colocar o vermelho. Então eu posso colocar o vermelho, dando um OK. Observa que as linhas da grade agora ficaram todas elas em vermelho. Eu posso mudar essa configuração de cor. Vou voltar aqui para o personalizado. Eu gosto mais dele. Então é o estilo azul, né? A cor de fundo eu também posso colocar qualquer uma. Lógico que dependendo da opção vai ficar muito carregado, como é esse caso aí. Então eu prefiro trabalhar com o branco, mas vai depender também da necessidade. E eu tenho também como alterar, vamos voltar aqui, o tamanho e a fonte para os números e para os demais elementos que eu tenho no gráfico. Então, fonte do rótulo, dos números e da legenda. Eu vou até ativar a legenda de novo para que a gente possa verificar. A fonte do rótulo. Então, vou colocar aqui, cliquei em cima do botão, vou colocar em cor Bordeaux. A fonte dos números, eu posso mudar o tamanho dos números. Então, se eu acho que meus números estão pequenos, pouco visíveis, eu posso mudar o tamanho, mudar a fonte e mudar a cor. E eu posso também mudar a fonte da legenda, colocando, por exemplo, uma fonte um pouco maior. Então, vamos ver o resultado disso. Aqui eu tenho a legenda, vou colocar a legenda do lado de cá. Eu tenho os rótulos do X, do Y e do X. E tenho aqui o tamanho dos números um pouco maior nessa outra configuração. Então veja, é possível fazer algumas configurações, tanto nos eixos, quanto no gráfico em si, no plano cartesiano, quanto nos elementos que vão fazer parte deles, tanto dos eixos, né? Eu vou voltar aqui para o preto, tamanho 12. A fonte dos números, eu vou voltar aqui para o tamanho 12. E a fonte da legenda, eu vou colocar como estava no tamanho 8. Pronto, voltamos aí à nossa configuração padrão. Então, como você pode ver, é possível fazer essas configurações e adequar de uma maneira melhor às nossas necessidades o trabalho que a gente está fazendo no gráfico. Bom, com isso, encerramos mais uma videoaula. Eu espero você
na nossa próxima. Um forte abraço.